A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira buscas no gabinete do deputado federal Júnior Mano. Atualmente, ele é do PSB. O parlamentar é alvo de uma operação que apura a atuação de uma organização criminosa que é suspeita de desviar recursos públicos por meio de fraudes em processos licitatórios e contratuais. Em nota, o deputado afirma não ter participado desse esquema. Agentes também cumpriram um mandado de busca e apreensão no apartamento funcional do parlamentar, na Asa Sul, e também em endereços ligados a ele, em Fortaleza e em outros municípios no interior do estado, no Ceará. Líderes partidários fizeram críticas à operação da Polícia Federal e afirmaram que essa ação piora a relação entre os poderes em um momento de tensão entre Congresso e Executivo. Chamar os nossos comentaristas para tratar dos muitos ingredientes que envolvem essa notícia, chamar o Luiz Felipe Dávila, já a postos, preparado. Dávila, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Ainda que as pessoas imaginem que nós estamos entrando em um novo momento, que há um amadurecimento da política, é impressionante como de tempos em tempos surge uma notícia que aponta a possível participação de um político ligado a uma fraude, um esquema de desvio, fraude em um processo licitatório. É importante aguardar, é importante ter cautela. Naturalmente, a investigação vai trazer todas as informações importantes a respeito desse caso, mas eu nem estou citando o nome desse deputado. Mas eu estou tratando de uma questão, inclusive, da nossa política, um desafio que nós, como sociedade, ainda não conseguimos superar, né, Dávila? É isso mesmo, Canhato. Tristes episódios da política brasileira. Boa noite a você, a nossa querida audiência, ao Mota e ao Beraldo. Canhato, nós temos de entender não o sintoma, que é a Polícia Federal, de tempos em tempos, fazer buscas para desvendar fraudes e mau uso da verba parlamentar. Nós temos de ir ao cerne da questão. O cerne da questão, Canhato, é justamente este absurdo que existe no Brasil, que mais de 20% do orçamento discricionário da União se transformou em emenda parlamentar. Isto significa, em dinheiro vivo, no bolso dos parlamentares, 50 bilhões de reais por ano. Não existe nenhum outro parlamento no mundo que abocanha 20% do orçamento discricionário. Para você ter uma ideia, a média de emendas parlamentares na Comunidade Europeia ou nos Estados Unidos é menos de 2% do orçamento discricionário. Aqui é 20%. Então, além desse montante ser gigantesco, eu falei aqui 50 bilhões de reais, tem um outro problema. A falta de critério, de transparência e sem meios de mensurar o impacto desse dinheiro na ponta. Como é que melhora o serviço público? Como é que melhora a vida do cidadão brasileiro? É uma vergonha a utilização de maneira clientelista, eleitoreira e sem nenhuma transparência as emendas parlamentares. Dinheiro público não é para alimentar favores de curral eleitoral. Dinheiro público não é para satisfazer interesses personalíssimos dos deputados e senadores. Dinheiro público é nosso dinheiro, do pagador de imposto. E nós queremos ver o nosso dinheiro ser empregado para melhorar a qualidade do serviço público, para dar mais educação de qualidade, saúde de qualidade, saneamento básico, investir em infraestrutura e não ficar alimentando curralzinho eleitoral para garantir voto para a próxima eleição. Por isso, essas apurações precisam ser feitas, sim, e o Congresso não tem que ficar fazendo biquinho, achar que isso é uma forma de assinte ou invasão do poder parlamentar. É nada. Nós precisamos dos órgãos fiscalizadores, da Polícia Federal, sempre investigando se há mau uso do dinheiro público. Afinal de contas, nós brasileiros já pagamos a carga tributária mais alta de todos os países emergentes. É um absurdo. Quase 40% do que nós ganhamos é surrupiado do nosso bolso para sustentar o Estado brasileiro. O brasileiro não aguenta mais trabalhar de janeiro a maio para pagar imposto. Por isso, está certa esta investigação para apurar fraudes, desvios
e licitações fraudulentas. Pois é, chamar o Roberto Mota, também está preparado, já a postos. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Essa operação deflagrada no dia de hoje, operação da Polícia Federal, cumpriu inclusive buscas no gabinete do deputado federal do PSB, Júnior Mano. Há uma suspeita de desvio de emendas e esse mega esquema teria envolvido 50 cidades, 50 municípios. Enfim, parece uma notícia repetida. Nós poderíamos voltar no tempo e identificar casos parecidos, similares, mas estamos em 2025 noticiando esse caso que agora envolve o deputado federal Júnior Mano. Só reforço, vamos aguardar o avanço das investigações, mas essas são as informações preliminares. Não é propriamente uma notícia nova, Caniato, como você bem disse. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. É evidente que todo ilícito deve ser investigado e submetido ao devido processo legal. Mas o momento para essa operação não é bom. O Estado brasileiro é conhecido pela sua preocupação com o timing dos processos e das operações. Volta e meia, a gente ouve declarações sobre a conveniência de acelerar ou atrasar determinado processo ou investigação para evitar impacto eleitoral ou político. Então, são justificadas as especulações a respeito do momento em que essa operação acontece, o momento em que os limites entre os três poderes estão, mais uma vez, sendo colocados à prova. Pois é, esse é um ingrediente importante também para a gente discutir e analisar. Chamar o Cristiano Beraldo também vai trazer suas análises e reflexões acerca dessa notícia e também se há informações correlatas que a gente deve considerar e até interpretar. Beraldo, além das informações que nós trouxemos, é importante também a gente destacar que lideranças partidárias criticaram a operação e afirmaram que essa ação pode piorar a relação entre os poderes em um momento de tensão entre Congresso e Executivo. Bom, mas se esse é o temor, vai fazer o quê? Vai deixar de realizar a operação? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila, Mota. Boa noite à nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, é interessante, não é? Porque quando se fala de, por exemplo, votar a anistia para aqueles que estão presos em razão dos atos de vandalismo de janeiro de 2023, a gente vê o Congresso Nacional agindo de uma forma muito cautelosa. Não podemos avançar aqui, porque senão teremos um problema, vamos conversar com os outros poderes, deixa essas pessoas presas lá, elas não conhecem gente suficiente para fazer barulho, elas vão ficando lá, deixa os velhinhos ficarem mais velhinhos, quem sabe eles morrem na cadeia e a gente não precisa tomar uma atitude. Agora, vai mexer com o Júnior Mano do Ceará, vai mexer com quem pega a emenda parlamentar e usa da forma que a gente vê sendo utilizado para poder garantir voto na eleição. Afinal de contas, 2026 está logo aí. Ano que vem tem que ter eleição, tem que ter apoio de prefeito, tem que ter apoio de vereador, tem que ter um agrado para a base eleitoral, senão não é eleito. É interessante porque esse deputado, se não me engano, ele foi eleito pelo PL, e aí depois já está no Partido Socialista Brasileiro. Ele não é do time da ideologia. O deputado, ele é do time do Júnior Mano. O que for do melhor interesse dele, ele topa fazer. É o perfil que existe na Câmara dos Deputados e é pelo Júnior Mano que a Câmara dos Deputados se mexe. É para manter esse status quo, esta maioria de parlamentares que utiliza da emenda, desse dinheiro que desaparece do orçamento público, que é transformado em asfalto para dar acesso à fazenda, que é transformado em benesse no bairro daquele deputado que simplesmente vai ali para agradar
Mas o que a população precisa? Não, a população precisa de saneamento. Não, mas saneamento, a obra não aparece, fica debaixo do asfalto. Vamos fazer uma pracinha, vamos fazer uma mesinha de concreto com um joguinho de dama. Vamos comprar aqueles equipamentos de 5ª categoria para parecer que o pessoal agora vai poder fazer exercício, ficar saudável. Não é fazer a pracinha, é investir em saúde. É assim que eles pensam que a população engole esse desperdício de dinheiro público através das emendas parlamentares. Aliás, ainda ontem, 11 milhões de reais para cada parlamentar amigo da turma. Esses vão poder gastar, torrar mais 11 milhões. Com a prioridade de quem? Não é a prioridade do Brasil, nem a prioridade da população. É com a prioridade do interesse eleitoreiro dessas pessoas. Portanto, que a Polícia Federal faça o teu trabalho, que a Polícia Federal investigue, colha provas e, se Júnior Mano e tudo aquilo que ele representa for encontrado culpado, que a Justiça se encarregue de excluí-lo da vida pública. Isso sim é o que a gente espera que aconteça, uma investigação séria para que a Justiça faça o seu trabalho de forma isenta e não baixe a cabeça, não olhe para o outro lado, não compactue com corrupção, que ela dê um recado positivo à população brasileira em meio a tantos recados negativos que estamos recebendo nos últimos tempos. E quem sabe este caso vira um bom exemplo para o legislativo brasileiro. Exatamente, a Polícia Federal tem que fazer o seu trabalho, avançar com a investigação independentemente da figura, do partido. Enfim, há indícios de corrupção, de desvio de recursos, tem que investigar e se houver informações robustas, é preciso avançar com esse processo e naturalmente a pessoa tem que ser severamente e exemplarmente punida. Chama o Roberto Mota, daqui a pouco eu trago o Dávila mais uma vez. Mas, Mota, o Beraldo levanta pontos importantes, mas eu só quero também lembrar à nossa audiência e a você que esse deputado federal hoje ele é do PSB de bola, o da Pombinha, que é o mesmo partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Mas ele já foi do PL, do Partido Liberal. Olha isso, Mota, as pessoas que nos acompanham ficam se perguntando, mas como isso? E aí a gente vai mais ou menos naquela história da convicção, das ideias, né, que você sempre destaca aqui. Esse é um bom exemplo do parlamentar que muda de partido, como talvez troque de camiseta, de camisa ou de agasalho. E aí ele foi expulso do PL por Jair Bolsonaro, porque na época da eleição para a prefeitura de Fortaleza, ele apoiou o candidato do PT. Então imagina a situação, ele do PL apoiava um candidato do PT. Pois bem, é preciso também considerar essa operação e esse episódio e ampliar isso para o Brasil inteiro, porque as emendas parlamentares deveriam ser aplicadas e utilizadas e implementadas para as necessidades de determinadas localidades. Mas não será incomum observar algumas articulações para beneficiar algumas figuras e prefeituras, né, Mota? Não é incomum. Isso acontece no mundo inteiro. Em todo lugar onde se mistura poder e dinheiro, vão aparecer pessoas que vão querer levar vantagem com isso. A diferença do Brasil se chama impunidade. A gente sabe que nenhuma das pessoas envolvidas em nenhum desses escândalos foi ou será efetivamente punida de verdade. Outra coisa que chama atenção, Canhato, e que cansa, eu tenho certeza, nosso espectador, nosso ouvinte, já não consegue mais acompanhar o escândalo de corrupção do dia. Qual é mesmo o nome desse deputado? Qual é mesmo o partido dele? Que dia é hoje? Que ano nós estamos? Porque essas notícias se repetem com uma regularidade que já chegou a ser assustadora, agora ela é entediante. E aí é legítimo que o nosso espectador, o nosso ouvinte se pergunte por que tem que ser assim? Porque o Brasil tem tantos órgãos de controle,
controladoria disso, controladoria daquilo, tribunal disso, tribunal daquilo, fiscalização e polícia e Ministério Público, e mesmo assim essas coisas continuam acontecendo rotineiramente. São duas as explicações. A primeira parte eu já dei, que é a impunidade. As pessoas fazem isso, no final fica por isso mesmo, e boa parte delas ainda ficam com o dinheiro que ganharam nesses esquemas todos. A segunda parte da resposta é que no Brasil existe essa expectativa que o Estado resolva tudo. Agora mesmo a gente está vendo pessoas programando manifestações para pedir que o Estado cobre mais imposto, coloque mais dinheiro no seu cofre. E para onde vai esse dinheiro? Quem é que decide o que vai ser feito com esse dinheiro? São os políticos, meus amigos. Nós colocamos uma quantidade gigantesca de poder e dinheiro na mão dessas pessoas. É evidente que algumas delas não vão conseguir resistir à tentação. Então, uma parte da resposta é acabar com a impunidade no Brasil. A outra parte é manter esse dinheiro no nosso bolso, no seu bolso, no meu bolso, no bolso do trabalhador. Deixa que o trabalhador resolve o que ele quer fazer com esse dinheiro. Nós vamos tirar esse dinheiro do bolso do trabalhador e colocar no cofre do Estado, um local onde esse dinheiro vira presa fácil de políticos inescrupulosos. Quer dizer, só para a gente fechar esse tema, esse debate, eu vou chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo, há várias dúvidas das pessoas a respeito da razão pela qual o Brasil não conseguiu avançar na agenda anticorrupção. E aí eu queria te perguntar, você atribui a frequência de casos de corrupção na nossa política à impunidade ou às reversões que a gente pôde acompanhar, sei lá, nos últimos anos em relação a episódios que envolviam poderosos, empresários, donos de empreiteira, políticos e por aí vai? Neto, a gente precisa enxergar os problemas brasileiros de uma forma mais ampla do que atualmente se costuma fazer. Se a gente olhar para o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, quando ainda no governo Sérgio Cabral criou-se aquela operação que ocupavam as favelas e se colocavam ali as unidades de polícia pacificadores. É interessante que era anunciada uma data e naquela data uma força especial da Polícia do Rio de Janeiro entrava na tal comunidade e aquela comunidade então ficava teoricamente livre dos traficantes, livre da milícia, era restaurada ali a cidadania, a integração daquela área ao resto da cidade do estado. Pois bem, uma pergunta que eu sempre fazia, apesar da excitação, da animação que existia no Rio de Janeiro, naquela época que alguns achavam que era uma época dourada de Sérgio Cabral, quer dizer, não sabiam que era dourada para o Sérgio Cabral e não para a população, era o seguinte: a troco de quê as pessoas acham que o simples fato de entrar na comunidade com a polícia vai fazer com que o traficante, com o criminoso, ele saia do crime? Quer dizer, a polícia invadiu, nossa, então amanhã eu vou lá no Ministério do Trabalho, vou tirar uma carteira de trabalho, vou procurar um emprego. As pessoas achavam que era isso que ia acontecer? Não. Até porque a playboyzada, a turminha da fumaça, continuou fumando maconha, cheirando cocaína, como sempre fez. Então, os traficantes simplesmente iam para outros lugares e continuavam as suas operações de tráfico de drogas. Por quê? Porque não é assim que você resolve o problema da criminalidade. É preciso construir presídio, é preciso fortalecer a polícia, é preciso mudar a legislação penal, é preciso que criminoso cumpra a pena sem afagos da justiça. Então, é uma série de coisas que precisam acontecer para que, de fato, a criminalidade diminua. No caso da corrupção, é a mesma coisa. A Operação Lava Jato era um elemento importantíssimo. O grande papel da Operação Lava Jato foi dar ao Brasil a oportunidade de mudar, mas não queria dizer que o Brasil iria mudar. Quando
os presidentes e donos das grandes empreiteiras foram em cana porque praticavam há anos corrupção, que chegou num patamar estratosférico nos governos do PT, é óbvio que tinha uma fila de outros empreiteiros menores que estavam doidos para sentar na mesa de negociação e passarem eles a pagar a propina. Do outro lado, diversos políticos que eram tidos ali como do baixo clero olhavam os figurões da política sendo presos e diziam: a minha hora chegou. Por quê? Porque a índole não mudou. Nem a índole do político e nem a índole do empreiteiro. E, para piorar, tivemos um processo em que se normalizou no Brasil que as mais altas esferas do judiciário brasileiro passassem a perseguir aqueles que ousaram liderar a Operação Lava Jato e colocar em cana a quadrilha que sequestrou o Brasil. Pois bem, além disso, com o requinte de crueldade que estamos assistindo, temos esses mesmos empresários réus confessos, dinheiro que estava escondido, recibos de pagamento, malas de dinheiro, contabilidade paralela, planilhas com apelidos para todos aqueles que se beneficiavam do dinheiro desviado das contas públicas. Esses empresários, não é que eles foram só perdoados pela justiça. Eles se livraram de ter que pagar financeiramente pelos prejuízos causados. Os acordos de leniência estão sendo suspensos. Para piorar ainda mais, esses mesmos empresários, bandidos, réus confessos que destruíram a democracia brasileira enquanto financiavam com dinheiro sujo que roubavam das empresas públicas campanhas eleitorais, que mantinham no poder os seus comparsas de quadrilha, esses empresários hoje são recebidos com tapete vermelho em eventos proporcionados pelas mais altas autoridades do país. Pior ainda, o próprio presidente da República, ele também preso pela Operação Lava Jato, hoje serve de porta-voz para abrir novos mercados a esses mesmos empresários quadrilheiros. Caniato, não há a menor hipótese do Brasil, nas atuais circunstâncias, se livrar desta chaga da corrupção. A corrupção está mais forte do que nunca. Os valores da corrupção estão mais altos do que nunca. As pessoas são corruptas, corrompem e se orgulham da convivência entre corruptores e corruptos. Portanto, Caniato, é preciso ter uma revolução no Brasil, para o Brasil começar de novo, começar com base na moralidade, porque esses que estão aí não fazem a menor ideia do que é moral, honra e respeito ao dinheiro público.